Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Nos diz a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos te cultuando e abrir a tua palavra, lê-la. Neste momento que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender o que foi dito, Senhor, e saber aplicar em nossas vidas, para que nós realmente adoremos a teu Filho. E é em nome dele que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, dando continuidade na exposição do Evangelho de Mateus, a gente vê que Mateus ele sempre vai citando onde Jesus está, para onde ele está indo. E aqui ele fala que Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe. Então, lembrando, né, o mapa de Israel, compridinho aqui assim, você tem o Mar Morto aqui embaixo, Jerusalém, o Mar da Galileia. Cesareia de Filipe, então, é subindo mais cerca de quase 50 quilômetros. É um país pequeno, os percursos a pé eram viáveis, muito embora difíceis, e levava alguns dias, né, para fazê-lo. Mas Jesus e seus discípulos, então, percorriam. E sempre ali ao redor do Mar da Galileia, do lago, né? Da Galileia, ou de Cesareia, ou de Tiberíades, todos nomes do mesmo lugar. E aí ele vai para aquela região, vai para aquela cidade, e lá ele faz perguntas aos discípulos. Interessante que Jesus chega e diz: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Com certeza eu, você, uns mais do que os outros, nos preocupamos e queremos saber, diretamente ou indiretamente, o que os outros pensam da gente. E muitas vezes somos afetados por isso. É impressionante como a opinião que os outros têm sobre nós, muitas vezes, se elas não estão de acordo com aquilo que nós queremos ou acreditamos que somos, nos afetam, nos tiram do prumo, nos fazem perder a vontade de fazer alguma coisa. Porque alguém disse isso ou aquilo a nosso respeito. Todo líder, então, ele tem que ter cuidado para não se deixar levar pela opinião de um, dois ou três. E é muito comum, eu ouvi, com certeza, muitos ouvem o seguinte: olha, está todo mundo falando de você. Uma das coisas mais comuns que a gente ouve, né? Todo mundo. Bom, que todo mundo é esse? É claro que não é todo mundo, aí não está nem em cogitação, mas se é a igreja aqui, a nossa igreja, e de estar todo mundo, eu sei, ok, somos 84 membros, quantos estão falando? Porque todo mundo teria que ser pelo menos 43, metade mais um. E não são 43. E muitas vezes não são 30. E muitas vezes não são 20. Não são 10. No máximo uns 5 que falam, mas falam.
E a gente se preocupa e se incomoda e se inquieta com isso. Não é o caso de Jesus. A preocupação de Jesus não era com ele sabe muito bem quem ele é. E nós mesmos, quanto mais maturidade, quanto mais confiança, quanto mais segurança, quanto mais objetividade, a gente não vai se abalar tanto com essas coisas. E Jesus, de forma alguma, iria se abalar com isso. Qual é o objetivo, então, dele? Os discípulos. O povo. Será que eles estavam entendendo quem Jesus era? Será que você entende quem Jesus é? Será que você compreende realmente quem ele é, o que ele veio fazer, qual é a missão dele? E aí, eles responderam. Uns dizem João Batista, Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Todas as respostas tinham um fundo de informação, alguma coisa que os levavam a pensar assim. João Batista, olha, a gente viu que lá em Mateus 14, Herodes, sobre Jesus, diz assim: este é João Batista, que ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Então, pelo menos Herodes era um dos que pensavam que Jesus era João Batista ressuscitado. E muitos outros, com certeza, pensavam assim. Aí outros dizem: não é Elias. Veja, existe um motivo para eles dizerem que era Elias. Lá em Malaquias 4, 5 e 6 diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas a respeito dessa profecia, Jesus já tinha dito lá em Mateus 11, 10. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, suposições que o povo tinha, fundamentadas ou não, né? Mas não foi do nada que eles falaram, certo? E muitas vezes é isso que acontece. A gente fala coisas, a gente afirma coisas que têm uma certa base, mas não estão corretas. Por quê? Porque não entendemos, porque não compreendemos quem é Jesus, não compreendemos a palavra de Deus, e aí ficamos como esse povo, sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas aí Jesus chega e altera a pergunta. Não é mais o que dizem as pessoas, é: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então, a igreja, esta igreja, Presbiteriana de Ouro Preto, quem é Jesus para você? O que ele significa para você? Pedro, então, responde pelo grupo. Aqui, a pergunta de Jesus é: e vós? Os discípulos estavam ali ao redor. E Pedro, pela sua característica, pelo seu ímpeto, pela forma como ele age, né? Ele vai à frente de todos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um entre todos afirma o que todos pensam. Não há nenhuma objeção ao que Pedro diz. Não há nada que esteja aqui, e com certeza não houve, daqueles que acompanhavam Jesus. Eles estavam vendo as coisas acontecerem. Eles estavam observando, né? Eles viram cegos ver, mudos falarem, paralíticos andarem, viram as pessoas se convertendo, o reino dos céus estava sendo pregado, eles tinham conhecimento das Escrituras, mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós hoje, século XXI, temos o todo da coisa. A revelação errou. A palavra de Deus está aqui dentro de nós, completa. Eles não tinham isso. Eles estavam vivendo aquele momento. Aquele momento estava acontecendo na vida deles de algo que era singular, da mudança do mundo, do cumprimento das promessas, e muito embora certezas já houvessem em seu coração, não havia compreensão do todo. E isso vai ficar claro aqui, certo? E aí, respondendo Pedro, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo
na nossa tradução, Messias em outras traduções, é tudo a mesma coisa. Cristo vem do grego e Messias vem do hebraico. Mas significa quê? Ungido, aquele sobre quem foi dado uma missão para cumpri-la. Lá em 1 Samuel, porque eu vou falar sobre esse especificamente, que é Davi sendo ungido, né? Davi é figura de Cristo. Tanto é que nós vimos que, pegando a mais recente, né? Você vê a mulher cananeia, você vê algumas pessoas que queriam ser curadas, começam a se dirigir a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque em Davi você tem a figura de Cristo, de Davi vem a genealogia daquele que viria para salvar o mundo. Davi, então, foi ungido por Deus para ser um dos precursores bem antigos de Cristo, cerca de 1000 anos antes dele. Então, lá em 1 Samuel 16, 12 a 13 diz: então, é aquela história que Samuel foi para a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei. E aí chega o mais velho, lá grandão, forte, né? E aí Samuel diz: é esse, né? Olha lá, capa desse aí, parrudo, fortão, né? Aí Deus diz: não é esse. E aí vai passando tudinho, aí cadê? Tem mais não? Aí Jessé diz: tem um que está lá tomando conta das ovelhas, o mais novinho, manda chamar. Acontece então isso aqui, Samuel 16, 12 a 13. Então Samuel mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então veja, Davi ele foi ungido, ele tinha uma missão, ele foi escolhido por Deus para reinar em Israel. Então Jesus é o ungido de Deus para reinar. O seu reino é eterno, o seu reino não tem fim. E Jesus então é aquele que havia sido prometido. Então ele é o Messias davídico que havia sido prometido por Deus. Por isso, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo? Bom, o porta-voz foi Pedro, mas Pedro fala por todos que estavam ali. E aí Jesus responde, diz a Pedro: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quando Jesus disse aqui para Pedro, é só Pedro que é feliz? Seria Pedro melhor do que os outros? Seria Pedro dotado de uma inteligência e uma capacidade especial de perceber quem era Jesus? Não. Jesus diz isso. Não foi carne nem sangue, ou seja, não veio do conhecimento de alguém, não veio da sabedoria de alguém, não veio de forma humana, mas veio dos céus. Meu Pai te revelou isso. Então, quem tem essa revelação não é apenas Pedro, mas todos os que estavam ali, e algo que se estende a todo aquele que crê. Veja, quando Jesus está naquele diálogo com Nicodemos, lá em João 3, né? Nicodemos, membro do Sinédrio, maioral, topo da sociedade judaica, certo? Juntava tudo ali, de liderança política com religiosa no Sinédrio. E Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele vai ter de noite com Jesus, com vergonha de ser visto pelos outros. Ele chega e começa a fazer pergunta, e Jesus chega para ele, João 3, 5 e 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando Jesus chega e diz aqui a Pedro que ele é feliz, porque não foi fruto dos ensinamentos
na igreja, na sinagoga, não foi fruto da sabedoria dele ou dos outros, que ele sabia quem era Jesus. A mesma coisa é o que Jesus fala aqui para Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. O conhecimento adquirido de um homem para outro é fruto da carne. Mas a revelação de quem é Jesus Cristo é fruto do Espírito. Então, só pode entender quem é esse Cristo aquele que o Espírito fizer com quem entenda. Porque senão, sabe o que acontece? É aquela coisa que a gente vê por aí. Quem é Jesus? Ah, é um grande mestre. É, mas não resolve o problema. Muitos grandes mestres tem por aí. Ah, Jesus é um grande exemplo para a humanidade. Sim, ele é. Mas tem muitos grandes exemplos para a humanidade. Ah, ele foi um grande líder religioso. Sim, ele foi. Mas tem vários outros líderes religiosos. Mas não há ninguém, não há profeta, não há líder, não há sábio que seja o filho do Deus vivo. Não há ninguém que tenha essa característica, essa capacidade. Somente Jesus. Então ele não é só um grande exemplo, não é só um grande mestre, não é só um grande líder. Ele é o Cristo. O prometido lá em Gênesis 3,15. Aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Aquele de quem toda a Escritura, todo mundo se move para a chegada dele. Paulo diz lá em Gálatas 4,4, vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o momento exato, o momento determinado, aquele momento que Deus estabeleceu, Deus envia seu filho, nascido de mulher. Então, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica, tudo se move para Cristo, tudo é para falar de Cristo. Por isso que o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Qualquer outra coisa é idolatria. Se a gente vê, e é um perigo, né? Principalmente para quem é pastor. Por exemplo, você pode fazer um culto de ações de graças pelo aniversário de alguém? Pode, agradecer a Deus, porque começou mais um de vida? Pode. Pelo casamento? Pode. Por uma bênção alcançada? Pode. O problema é que muitas vezes, nessas ocasiões, a pessoa, o casal, o filho, se torna o centro. Quer ver um caso bem comum? Aniversário de 15 anos das meninas. E aí eu já vi inúmeras vezes a menina entra e é todo mundo olhando para ela, é o centro de tudo. Casamento também pode ser a mesma coisa. Qualquer coisa, qualquer outro ser que ocupe o centro de qualquer ação, qualquer culto, é idolatria condenada por Deus. Então nós temos aqui a afirmação de que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. O objetivo, aquele para quem a gente vive, aquele a quem nós damos toda a glória. E quem sabe disso? Pedro ali sabia, os discípulos sabiam. Mas a quem é dado esse privilégio? A gente já viu, Mateus 11, 25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ora, dentre vários textos, este é um dos que afirma que não é para todos que Deus se revela, que Cristo se revela. É aquele quem revelar, aquele quer revelar. E aí Pedro ali tem essa bênção. E Jesus diz, você é feliz, Pedro, porque isso não vem de você, não vem de outras pessoas, mas vem de Deus. E aí Jesus faz duas afirmações, duas promessas para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Quem é a pedra? A gente, quando vai se aprofundar, né, nesse texto aqui, quando a gente vai ouvir, né, homens de Deus, teólogos, pastores, que se dedicaram ao estudo, a gente vai ver que a gente tem um problema aqui sério. Se a gente não conseguir entender direitinho, a gente pode cometer erros, né? A nossa interpretação da Bíblia é histórico-gramatical, ou seja, a gente não é alegórico, por exemplo. É uma forma de interpretar. Tudo é uma alegoria. Tudo se faz, sabe, um bocado de história. Então, aquela parábola do samaritano, do bom samaritano, por exemplo, a forma histórico-gramatical de interpretá-la é: o que é aquela parábola? É simplesmente para dizer quem é meu próximo. Só, mais nada. É, o homem que ajuda o, o ferido é um homem que ajuda o ferido, não representa nada. O ferido é um homem ferido que foi assaltado, mais nada do que isso. O samaritano é alguém que ia passando, viu e se compadeceu. Acabou-se. Uma interpretação alegórica vai enfeitando aquilo ali. Cada coisa é uma coisa e vai dizendo o que é, tal, tudo. Ou seja, bota na Bíblia o que não tem na Bíblia. Então, nesse princípio de estar atento ao texto e não querer que o texto nos diga aquilo que ele não está dizendo, quando se vai ver aqui no original, o que está sendo dito é que a rocha, a pedra é Pedro. Mas não que. Veja bem, senão vocês vão ficar com a mente, né? Um parafuso só. Isso aí a gente tem que. Eu vou falar porque está no texto e depois, havendo dúvida, a gente volta novamente, certo? O texto está dizendo que Pedro é a pedra, mas a pedra é Cristo. Então, a forma de se dizer assim, ó, quem é a pedra? É o Pedro confessante. E essa expressão Pedro confessante, por exemplo, é ouvido do pastor Augusto Nicodemos. Ou seja, não é o ser de Pedro, a pessoa de Pedro, certo? Mas é o Pedro que confessa. Porque se você disser simplesmente que nesse texto está dizendo que a pedra é Cristo, você vai estar dando margem, por exemplo, para os católicos mostrar que você está errado. Entende? Então, é aquele negócio, tem que guardar um princípio de interpretação, para não ser incoerência. Incoerência é a pior coisa que existe na face da Terra, em termos de você se comportar, viver, se relacionar. Porque você pensa uma coisa hoje, depois pensa diferente, sem ter, sabe, como se defender, sem ter argumentação, você está sendo incoerente. Se você está sendo incoerente, você crê em quê, na realidade? Qual é o seu pensamento? Então, no texto original, o Pedro é a pedra. Mas o próprio Pedro vai dizer que a pedra é Cristo. 1 Pedro 2, 4, 8. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, Cristo é a pedra eleita, a pedra angular, mas naquele momento Pedro era a pedra que confessava a esse Cristo. E aí Jesus chega e continua: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Que igreja? Que igreja é essa? Presbiteriana? Batista?
Assembleia Católica, Metodista? Não. A igreja é aquela que confessa o que Pedro confessou. É aquilo que nós entendemos como a igreja invisível. A igreja cujos membros vão desde Adão até hoje. E nós não temos a relação de membros dessa igreja. Podemos deduzir alguns, né? Todos que creram, que confessaram. Então, Davi, Samuel, Isaías, Jeremias, os profetas, de modo geral, os discípulos, os apóstolos, menos Judas, né? Que Jesus mesmo disse que ele é filho do diabo, e Pedro, Paulo, e nós aqui, aqueles que confessam. Mas veja, eu ouço a sua confissão, eu vejo a sua vida, mas eu não posso responder inteiramente pelo que você afirma. É você e Deus. Em última instância, é só Deus. Então, eu edificaria em minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, a questão não é uma denominação, não é uma igreja específica. Igrejas podem surgir, se acabar, ser destruídas, ser perseguidas e ser eliminadas. Mas esta igreja que confessa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a morte não irá vencê-las. A gente é levado a pensar, né, no diabo vindo com ataques, com seus dardos inflamados, que é algo que não está sendo dito aqui, mas o que Jesus está falando aqui é justamente dessa confissão que demonstra o escolhido de Deus e da força que este povo tem ao longo da história dessa igreja invisível, e que esta igreja invisível não vai ter inferno, e aqui o inferno é morte, ou seja, a morte não vai prevalecer sobre ela. Por quê? Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, esta promessa de Deus se cumpre aqui, e Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não imagine que a sua igreja, alguma igreja aqui é a igreja forte, que vai prevalecer sobre tudo, porque é igreja. Não é essa igreja que Jesus está falando, mas a igreja invisível. E aí vem, né, verso 19, que cria muita confusão também. Primeiro quem é a pedra. Então, no texto aqui, Pedro é a pedra confessante, é que ele confessa sobre a pedra, mas é nele que está essa responsabilidade. Mas, veja, não é só para ele, é para os discípulos que estavam ali e para a igreja que eles viriam a evangelizar. Então, esta forma que Jesus está falando, Pedro é o representante inicial, juntamente com os apóstolos e discípulos, e que isso se passa até hoje. E aí Jesus chega e diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que chave é essa? A gente aqui, né, tem chave, tem alarme. Se entrar com a chave sem um alarme, o alarme começa a apitar, a pessoa tem que sair, vai chegar ali um vigilante. Então, para entrar, tem que ter as duas coisas. Mas Jesus não está falando de chave de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, nem de nada que o seja. Que chave é essa? É a palavra de Deus. Os discípulos ali, os apóstolos, como é que Jesus começa o seu ministério? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem é o reino dos céus? É Cristo. Quando Cristo vem, o reino dos céus entra, implementa, está em curso. Como é que se entra nesse reino dos céus? Pregando a palavra. Deus estabeleceu, Deus escolheu que é através da palavra dele que as coisas vão acontecer. Quando é que, por exemplo, Pedro usa essa chave pela primeira vez depois da ressurreição de Cristo? Atos 2, 37 e 38. Pedro chega lá em Pentecostes, começam a falar, pregar o evangelho, Pedro começa a fazer seu discurso, aí dizem assim, ouvindo eles estas coisas, ou seja,
Aquela multidão que estava lá ouvindo Pedro, ouviu a palavra de Deus, ouviu ele falando a respeito de Cristo, que havia sido morto e crucificado, mas que ressurgiu. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali, a confissão de Pedro se faz verdade para aqueles cujo coração foi transformado pelo Espírito Santo. Então, a gente pode pegar vendo de dois prismas. O que Pedro prega, que o poder não está em Pedro, mas na palavra que Pedro prega, por isso que o poder não está no pregador, mas na palavra que o pregador prega. E aí, naquele momento é como se os pecados daquele povo tivessem sido desligados deles, através do sacrifício de Cristo, da revelação do Espírito Santo de quem é esse Cristo e a sua missão e o que ele faz. E é, por outra forma de ver, como se estivessem sendo ligados, então, ao reino dos céus. Então, tanto ele é desligado dos pecados dele, como eles são ligados ao reino de Deus. E veja que esta palavra, a palavra de Deus, ela cumpre um objetivo. Para uns, cheiro de perfume de vida para a vida. Para outros, cheiro de morte para a morte. Quando a gente prega a palavra de Deus, qual é o objetivo que você tem em mente? Veja que quando a gente começa a organizar as coisas, muita coisa vai mudar no nosso comportamento. Quando você prega a palavra de Deus, qual é o objetivo que você tem em mente? Tem que ser a glória de Deus. E a glória de Deus vai fazer com que muitos ouçam, não entendam e sejam condenados. E outros ouçam, o Espírito Santo revele, e eles sejam salvos. Então a palavra de Deus vai cumprir seu propósito, para a vida e para a morte. Então, a chave está nisso. Não está em Pedro. Não é como você aí, você está fora, você pode vir. Não é isso. A chave é a palavra de Deus e é Deus que liga e quem desliga. Agora, a igreja é instrumento. Do mesmo jeito que Jesus está dizendo ali especificamente a Pedro, mas veja, a gente vai ver já, né? Nos próximos domingos. Lá em Mateus 18, quando ele vai falar do julgamento da igreja sobre os pecadores, ele diz assim, em verdade, Mateus 18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja, ele não está falando mais para Pedro só. Está falando para os apóstolos. E esta palavra se estende, então, à igreja. A igreja como instrumento de Deus. Mas nós, igreja, temos que cumprir isso, mas nunca, de forma alguma, está em nós o poder de botar alguém como salvo ou como perdido. Isso nós fazemos na igreja visível. E temos que fazer, porque a ordem é essa. Mas na igreja invisível é tudo de Deus. Então, Pedro é o representante naquele momento que declara, aquela declaração é a chave, né? É a palavra de Deus sendo pregada. Esta palavra de Deus liga e desliga. Essa palavra de Deus vincula e desvincula. E nós somos instrumentos que Deus usa para isso. Então, Pedro foi um instrumento. E Pedro, veja, existe uma questão importante também aqui a ser dita. É que Pedro, ele não é o primeiro papa, de forma alguma, não temos a menor base bíblica para isso. Mas ele foi o primeiro em muitas coisas. Foi o primeiro a ser chamado, era o primeiro a fazer as coisas, é aquele que iniciava. Então, era aquele que dava opinião, era aquele que tomava a frente. Ele tinha, humanamente falando, uma certa primazia. Então, não está errado pensar desse jeito, certo? Mas ele não é o representante de Deus no mundo. Ele não é um papa. Ele é um servo de Deus que tomou a frente e foi chamado em primeiro lugar em várias coisas. E aí termina
essa questão de Pedro. Jamais poderíamos, não tem base bíblica, a primeira coisa, para ele ser um papa, ele ser um representante de Deus, e tem ele, a figura, as chaves do reino dos céus, mas é o povo de Deus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por que Jesus diz isso, né? Meus irmãos, vejam só. A pressa é inimiga da perfeição. Né? Ditado popular que todo mundo conhece. Pedro tinha confessado. E Deus que tinha revelado a Pedro. Foi o Espírito de Deus que revelou a Pedro, como revela a todos nós. Então, toda vez que alguém confessa a Cristo, de verdade, sinceramente, fruto do Espírito Santo, certo? Ele o faz. Mas significa que ele tem todo o conhecimento necessário? Não. O ladrão na cruz confessou a Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que reino? Um homem preso numa cruz, ia morrer daqui a alguns minutos. Que reino é esse? O Espírito Santo de Deus deu a ele, abriu a mente dele, para que ele cresce que ali estava Deus encarnado. Qual é o conhecimento que aquele ladrão na cruz tinha sobre as doutrinas bíblicas? Zero, né? Qual o conhecimento que os discípulos tinham sobre a obra de Cristo naqueles dias? A Bíblia responde. Lá em Lucas 18, 31 a 34, diz o seguinte: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Não fazia sentido nenhum. Certo? Aí, veja, eu estava ouvindo um dos pregadores sobre isso aí, ele está dizendo assim, por exemplo, quando Jesus morreu, sepultado, os discípulos, né, os apóstolos vão se reunir, né, lá no cenáculo, reunidos lá. Como é que eles estavam ali? Acabou-se tudo. A gente pensava que ia ser ele, mas não é ele, né? Alguém estava pensando, opa, tá no meio, tá no finzinho. Domingo de manhã vai ter festa aqui, viu? Alguém pensou assim lá? Não. Quando Jesus aparece, quando Jesus ressuscita, aí é que eles começam a fazer as conexões de tudo, e aí é que as coisas passam a ter sentido para eles. É como, exemplificando, os discípulos no caminho de Emaús, que iam caminhando, Jesus falando, e eles, o que é que eles diziam? Estava ardendo o coração da gente, e a gente não, é isso que está acontecendo, não havia uma compreensão, até que Jesus se revela a eles, e eles voltam para Jerusalém para falar com os discípulos, com os apóstolos. Então, é isso que nós chamamos de revelação progressiva. Então, a Bíblia vai progredindo na revelação. E nós somos privilegiados. Por quê? Porque temos a revelação como um todo. E é neste Cristo que devemos confiar. Uma relação verdadeira com Cristo, iniciada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, provoca uma alteração em nossa alma, que estava morta e passa a ter vida abundante. Mas abundante de quê? Quando estamos firmados na rocha que é Cristo, compreendemos que esta abundância consiste na sua graça, sua paz, na certeza do cumprimento dessas promessas. A abundância, então, de vida, não é abundância de dinheiro, de projetos realizados, não é abundância de coisas materiais, mas é a abundância da graça de Deus. Nós temos vida abundante porque a gente entende quem é Cristo e começa a viver dessa forma. Então, ir à igreja, cantar, tocar, ensinar, pregar, etc., tem que estar acompanhado de uma declaração sincera, produzida pelo Espírito de Deus, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo.
E sobre ele devemos construir uma vida de amor e obediência às suas palavras, edificando assim a nossa casa sobre a rocha. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Problemas virão, dificuldades virão, mas ele permanece firme. Por quê? Porque a casa está edificada sobre a rocha. E como é que eu faço isso? Obedecendo. Obedecendo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que Deus nos manda, o que Cristo nos manda, tá lá, resumo, Sermão do Monte, né? Esse negócio da casa, sobre a rocha, sobre a areia, final do Sermão do Monte. Quem ouve essas minhas palavras, pratica, edifica sobre a rocha. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Se eu quero realmente adorar o Filho de Deus vivo, se houve, veja bem, se houve uma ação do Espírito Santo, ela tem que se passar através da obediência. Aí eu pergunto a você, quais dos 10 mandamentos você tem quebrado mais? Qual que você tem mais dificuldade em pôr em prática? Nós sabemos nas nossas fraquezas, sabemos dos pontos que a gente é mais vulnerável, certo? Se houve uma mudança de vida, a gente não fica em paz quando quebra o mandamento de Deus. Não fica tranquilo. Qual é o problema, então, que eu às vezes vejo aqui? É você quebra o mandamento, tem consciência que está quebrando o mandamento, e diz, eu vou quebrar mesmo porque eu não consigo. Aí é complicado. E aí você pode também dizer, pastor, eu não sabia que isso era quebrar o mandamento. O problema é seu. Está quebrando do mesmo jeito. Como diz o direito, o desconhecimento da lei não isenta o culpado do crime. Você não sabe o que é pecado porque não está estudando as Escrituras. Você não sabe o que está fazendo errado porque não está tendo conhecimento que vem de Deus. Precisamos o quê? Buscar o conhecimento de Deus. A cada manhã, investir tempo na leitura da Bíblia, na oração, estar na igreja, ouvir. Ao invés de ficar hoje, com os recursos que temos na internet, horas e horas e horas e horas, vendo filmes e filmes, e séries, e historinhas, e tudo que não edifica, pode até distrair, pode até ser gostoso, mas não edifica. Se dedique à leitura da palavra, se dedique a ouvir boas mensagens de bons pregadores, realmente que pregam a palavra com fidelidade. Se tem dúvida, me pergunte que a gente diz quem são, certo? Para quê? Para que a gente possa realmente adorar a Cristo, o Filho de Deus vivo. E a confissão que um dia fizemos se torne prática do nosso dia a dia. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda para que a confissão que o Teu Espírito colocou em nós se mostre, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas falas, no nosso proceder, nas nossas decisões, nas nossas reações, e que realmente testemunhemos que somos servos fiéis a Ti. Tem misericórdia, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.